Deus diz: filho, foi esta decisão que tomei sobre você, abra e saiba logo. Imagine acordar em meio ao caos dos seus pensamentos. Perguntas sem respostas, sentimentos de rejeição, dores que ninguém vê. A vida parece girar sem sentido. E você começa a se perguntar: será que Deus realmente me vê? Será que Ele se importa com a minha história? Essa dúvida consome lentamente, silenciosamente, até que, em algum momento, você quase desiste de esperar um sinal. Mas hoje, essa espera termina. Porque esta mensagem não chegou até você por acaso. Foi Deus quem decidiu falar contigo agora. Não é apenas mais um vídeo, é uma decisão do céu sobre a sua vida. Você vai descobrir neste exato momento qual foi a decisão que o Pai tomou sobre você. Uma decisão que pode restaurar lares, liberar bênçãos que estavam travadas, curar feridas que você aprendeu a esconder e reacender a sua fé. Aquela mesma que um dia parecia inabalável, mas que hoje mal se sustenta. Neste vídeo, você vai entender o que Deus está prestes a liberar sobre você, porque o tempo de espera foi necessário, e como acessar as bênçãos abundantes que já foram determinadas em seu nome. Antes de continuarmos, eu te peço algo simples, mas muito importante. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações para não perder nenhuma palavra que Deus tem liberado por aqui. E compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de uma resposta urgente. Eu recebo a decisão de Deus sobre a minha vida. Escreva isso nos comentários como um compromisso público com o que o céu está prestes a revelar. Faça isso como quem marca o início de um novo tempo, porque é exatamente isso que está acontecendo. Promessa de restauração. Há momentos em que tudo parece ter se partido em 1000 pedaços. Relacionamentos que desmoronaram, palavras que machucaram mais do que deveriam, silêncios que gritaram mais alto que qualquer discussão. Talvez hoje você carregue o peso de mágoas antigas, feridas mal curadas e a dor de ver a sua família distante ou até fragmentada. Mas Deus não ignora o que foi quebrado. Ele é especialista em restaurar o que parece irreparável. A promessa de Deus nunca foi de uma vida sem lutas, mas de cura para tudo aquilo que foi danificado pelo tempo, pela dor e pelas escolhas humanas. Deus trabalha nos bastidores com um cuidado que a gente nem sempre percebe. Enquanto você chora, Ele costura. Enquanto você tenta se levantar, Ele já está preparando o recomeço. Ele restaura não apenas os laços externos, mas também aquilo que se partiu por dentro. Emoções esmagadas, autoestima ferida, fé despedaçada. Muitas vezes, tudo o que precisamos para ver essa restauração começar é dar um primeiro passo. Um telefonema, uma conversa honesta, um gesto de humildade. E se você não sabe por onde começar, comece orando por quem te feriu. Isso quebra as correntes invisíveis do rancor e abre espaço para a libertação espiritual que Deus quer realizar. A presença dele suaviza até as lembranças mais amargas e te dá força para tentar mais uma vez. O mais lindo é que, quando Deus promete restauração familiar, Ele não se limita a remendar o que foi rasgado. Ele faz novo. Ele transforma as memórias dolorosas em testemunhos de fé e usa aquilo que foi motivo de vergonha como prova de que o impossível é rotina no reino dele. Sua casa pode voltar a ser um lar. Seu coração pode voltar a sorrir. Sua história não terminou nos capítulos difíceis. E sabe o que isso exige? Fé inabalável. Mesmo quando tudo grita que não há mais chance, mesmo quando todos dizem que já era. Quando você confia em Deus como o restaurador da sua história, a cura começa. Devagar, silenciosamente, mas com profundidade. E muitas vezes é nesse processo que você vai experimentar as primeiras gotas da provisão divina, tanto emocional quanto espiritual. Você pode achar que já perdeu demais, que já passou da hora, que não há mais nada a ser feito. Mas o céu está dizendo: eu não terminei com você, estou só começando. Essa é a promessa que paira
sobre a sua vida agora. Uma promessa de restauração total, restituição e abundância. Talvez você tenha passado por perdas que nem sabe explicar. Situações em que você deu o melhor de si e ainda assim saiu com as mãos vazias. Pessoas que se foram, oportunidades que escaparam, recursos que desapareceram sem aviso. E nesses momentos, a sensação de injustiça parece sufocar. Mas há algo que precisa ser gravado na sua mente e no seu espírito. O que foi tirado injustamente será devolvido por Deus em dobro. Quando a palavra fala em restituição, ela não se refere apenas à devolução de coisas. Estamos falando de uma restauração profunda que envolve honra, paz, recursos e dignidade. Deus não só devolve, Ele multiplica. Aquilo que te fizeram perder a força, Ele decide te entregar por graça. O tempo que te foi roubado por traumas, Ele recompõe com vivências que curam. O dinheiro que sumiu, as portas que se fecharam, os afetos negados, tudo isso está sendo trabalhado por Deus nos bastidores do invisível. É comum a gente querer justiça rápida, no nosso tempo, do nosso jeito. Mas Deus não age com pressa. Ele age com precisão. Quando Ele libera a provisão divina, ela chega no momento exato, do modo exato, com pessoas exatas. E o mais incrível, muitas vezes, a resposta de oração vem disfarçada de processo. Antes de te entregar a bênção, Ele te prepara para ela. Porque um coração pronto para a abundância sabe o que fazer com ela. Você que já teve o coração partido e a conta bancária vazia, saiba que Deus não se esqueceu de nenhum detalhe. Há um tipo de restituição que vai além do financeiro. É emocional. É aquela paz que ninguém tira, aquele sorriso que não depende do saldo bancário. E sim, Ele também tem para você um milagre financeiro, não como um prêmio de consolação, mas como parte do seu destino. Quando o céu decide te restituir, não há crise econômica nem inveja humana que impeça. Pode parecer distante agora, mas você está mais perto do que imagina. Às vezes, a restituição começa quando você decide parar de olhar para quem te feriu e começa a olhar para quem te formou. Deus está te chamando para mudar a direção do seu olhar, porque enquanto você se alimenta de mágoas, a abundância se atrasa. Mas quando você caminha em obediência e fé, ela flui. E aqui vai um desafio prático. Comece a anotar hoje o que você já tem. Faça uma lista simples: dons, pessoas, portas abertas, aprendizados. Você vai se surpreender com o quanto já foi restituído sem você perceber. E mais, essa atitude atrai ainda mais bênçãos abundantes, porque gratidão é o idioma do céu. Redenção e perdão. Tem dias em que o peso do passado grita mais alto que qualquer oração. A culpa se instala como uma sombra silenciosa e você começa a acreditar que errou demais para merecer uma nova chance. Se sente longe de Deus, desconectado da fé e por dentro parece que algo se perdeu. Mas aqui vai uma verdade que pode virar sua chave hoje. Não existe erro que supere o amor de Deus e não há distância que Ele não esteja disposto a percorrer por você. A redenção não é um prêmio reservado para os santos ou para quem sempre acertou. Ela é justamente o presente dado àqueles que erraram, caíram, se machucaram e ainda assim foram encontrados pela graça. É por isso que a cruz existe. Não como um símbolo de julgamento, mas como o maior gesto de amor incondicional já feito na história. Deus não está esperando que você se arrume para te perdoar. Ele quer te perdoar para começar a te arrumar. Não importa se foi traição, abandono, vício, orgulho, mentira, omissão. O perdão de Deus é mais profundo do que qualquer falha humana. Ele não apenas apaga os erros, ele transforma quem você é. E essa transformação começa com um simples gesto: admitir que precisa dele. É nesse instante que a presença de Deus invade o que parecia escuro e sem saída, trazendo luz e novo fôlego. Agora, vamos ser práticos. Se há alguém que você precisa perdoar, comece com uma oração curta hoje. Não precisa sentir vontade. Comece mesmo sem querer.
O ato de perdoar não é validar o que fizeram com você, mas é libertar seu coração da prisão emocional onde você mesmo se colocou. Essa é uma das maiores formas de receber também o perdão de Deus. Quando liberamos perdão, abrimos espaço para a cura. A redenção espiritual acontece quando entendemos que não somos o que fizemos, nem o que nos fizeram. Somos o que Deus decidiu que seríamos, filhos amados com um propósito divino. E Ele não joga fora vasos rachados. Ele os restaura e os usa como sinal de que sua misericórdia é viva e real. Você pode ter se distanciado, mas nunca foi esquecido. A saudade que você sente de Deus é o eco da saudade que Ele sente de você. Ele está pronto para reescrever sua história, começando por uma nova página chamada Perdão. E quando essa página virar, você vai entender que a paz que vem dele não depende de circunstâncias, mas de reconciliação, confiança no tempo de Deus esperar. Só de ouvir essa palavra, muitos já suspiram. Afinal, quem gosta de esperar quando tudo dentro da gente grita por urgência? A gente ora, planeja, se esforça e mesmo assim parece que nada sai do lugar. É como se Deus estivesse em silêncio e o relógio dele estivesse atrasado em relação ao nosso. Mas aqui vai uma revelação que muda tudo. Deus não se atrasa. Ele age fora do nosso tempo porque vê além do que conseguimos enxergar. Confiar no tempo de Deus é como plantar uma semente e não desenterrar todo dia para ver se já brotou. É aceitar que há processos acontecendo embaixo da terra, longe dos olhos, mas jamais longe do controle divino. Às vezes, o que você chama de demora, Deus chama de preparo. O céu não tem pressa quando está moldando algo eterno. E isso é algo que precisamos entender de forma prática. O que parece estagnação pode, na verdade, ser proteção. Quantas portas você queria que tivessem se aberto, mas que hoje agradece por terem permanecido fechadas? Quantas pessoas saíram da sua vida e só depois você percebeu que foi livramento? É esse o ponto. O tempo de Deus é uma expressão do amor dele, mesmo quando dói. Você que ora há anos por uma causa, por uma resposta, por uma virada, continue. Não há oração desperdiçada quando ela sobe com fé inabalável. Pode demorar para o milagre se manifestar, mas não para Deus agir. Ele começa no invisível antes de trazer para o visível. Enquanto você espera, ele movimenta peças que você nem sabe que existem. É por isso que a espera não é perda de tempo, é construção. Aqui vai um conselho prático. Aproveite esse tempo de espera para desenvolver hábitos que te aproximem da presença de Deus. Leia Provérbios, por exemplo. Um capítulo por dia já transforma sua percepção de sabedoria e tempo. Anote promessas bíblicas que falam sobre espera e declare em voz alta. Essas atitudes alimentam sua fé e te mantêm alinhado com o relógio do céu. Quando você entende isso, a ansiedade dá lugar à confiança. Você para de perguntar quando e começa a perguntar como posso me preparar melhor, porque o tempo certo de Deus nunca traz só a bênção, traz também você pronto para recebê-la. E quando chegar, você vai entender que o silêncio dele não era ausência, mas cuidado, não era castigo, era lapidação. Fortalecimento na adversidade. Existem dias em que levantar da cama parece uma vitória. A alma está exausta, o corpo sobrecarregado e os problemas se empilham como se não houvesse pausa. Parece que quanto mais você ora, mais lutas aparecem. Mas escuta isso. A adversidade não é sinal de abandono, é terreno fértil para Deus demonstrar força. É nos momentos em que você se sente fraco que Ele mais se manifesta como sustentador. Muita gente acha que fé é sinônimo de ausência de dor.
Mas a verdade é que a fé inabalável se revela no meio da tempestade, quando tudo ao redor desmorona, mas por dentro você continua firme, mesmo chorando, mesmo tropeçando, você está mais próximo de Deus do que imagina. É nesse ambiente de luta que ele planta coragem, e a colheita disso será uma resistência que o mundo não entende. Deus não promete uma vida sem sofrimento, mas promete que você jamais enfrentará nada sozinho. Ele sustenta, capacita e envia provisão, não só financeira, mas também emocional e espiritual. Às vezes, um versículo lido no momento certo, uma palavra de alguém inesperado, ou até mesmo um vídeo como este, são parte da provisão divina que te alcança no meio do caos. Vamos colocar isso em prática? Comece a declarar sobre sua vida que essa fase difícil não vai te definir. Repita frases que alinhem sua mente com a verdade de Deus. Estou passando por isso, mas não serei vencido por isso. Fortalecimento não vem só de clamor, vem também de posicionamento. O inimigo recua quando vê que você decidiu não parar. E atenção, não minimize suas dores, mas também não as idolatre. Fale sobre elas com Deus, escreva, chore se precisar, mas não se acomode no sofrimento. Deus está te chamando para se mover mesmo com a alma cansada, porque a força que Ele dá não depende da sua. Ela vem dele. E quando você reconhece isso, algo muda dentro de você. Nasce uma coragem que não vem do orgulho, mas da confiança. Talvez você esteja sendo preparado exatamente agora para algo muito maior do que imagina. O peso que carrega hoje está forjando um tipo de fé que o conforto nunca produziria. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e dizer: se eu aguentei aquilo, é porque Deus realmente esteve comigo o tempo todo. Essa é a essência do fortalecimento espiritual: ser provado sem ser destruído. Chamada a fé inabalável. Você já parou para pensar no porquê Jesus comparou a fé a um grão de mostarda? É porque, apesar de ser uma das menores sementes, ela cresce e se transforma em uma das maiores árvores do jardim. Assim também é a fé inabalável. Não importa o tamanho que você tem hoje, importa o quanto você decide cultivá-la. Fé não é sobre ter certezas humanas, mas sobre manter a confiança mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Muita gente acha que precisa sentir algo forte para ter fé, mas fé verdadeira não depende de sentir, depende de decidir. Você pode estar chorando, duvidando, tropeçando, mas se decide continuar crendo, já está exercendo uma fé que move céus e transforma histórias. É esse tipo de fé que sustenta nas madrugadas solitárias, nas contas atrasadas, nos diagnósticos difíceis, nos sonhos adiados. E sabe o que é mais incrível? Deus nunca exigiu uma fé perfeita. Ele só quer uma fé sincera. Uma fé que clama mesmo com voz fraca, que não se cala diante do medo, que continua orando mesmo sem resposta. Esse tipo de fé transforma mentalidade, molda decisões, alinha palavras. Sim, porque quem crê fala diferente. Começa a declarar o que espera, não o que sente. Começa a se mover como quem já recebeu, mesmo que ainda não tenha chegado. Aqui vai um desafio prático. Durante 7 dias, comece o dia com uma afirmação de fé. Pode ser simples como: hoje Deus vai me surpreender. Ou, tudo coopera para o meu bem. Isso vai treinar sua mente e sua boca a profetizar o que o céu já liberou. E onde há fé liberada, há a resposta de oração se aproximando. Não porque você mereça, mas porque você creu. A fé também muda atitudes. Não adianta crer no milagre e continuar agindo como quem espera o pior. É hora de alinhar seus passos com aquilo que você diz crer. Quer um novo emprego? Atualize seu currículo. Quer restauração familiar? Tome a iniciativa. Fé sem ação é só boa intenção, mas fé com movimento vira testemunho. A verdade é que o mundo tenta nos convencer a viver pela lógica, mas Deus nos chama para viver pelo Espírito. E isso exige fé.
Uma fé que não recua diante da falta, que não morre diante das críticas, que não se esconde nos dias nublados. Porque quem tem fé inabalável não precisa de garantias, só precisa de uma palavra de Deus. E essa palavra já foi dada. Se creres, verás a glória de Deus. Libertação das correntes do medo e derrota. Quantas vezes você já se sentiu preso sem correntes visíveis? Prisioneiro de pensamentos negativos, de lembranças dolorosas, de medos que paralisam antes mesmo de tentar. O medo, quando alimentado, se transforma numa cela invisível, elegante por fora, mas sufocante por dentro. E o pior, muitas dessas correntes foram colocadas por palavras que ouvimos lá atrás. Você não consegue. Você não é bom o bastante. Você nunca vai sair dessa, mas hoje Deus está dizendo, eu vim quebrar essas correntes. A libertação espiritual que o céu deseja liberar sobre sua vida não é só sobre expulsar opressões, mas também sobre desativar mentiras que você acreditou como verdade. Deus não te criou para viver travado, acorrentado a traumas ou falências emocionais. Ele te desenhou para viver em liberdade emocional, espiritual e até financeira. Sim, porque o medo da escassez também aprisiona. A ansiedade por não ter o suficiente, a culpa por falhar, o peso de carregar responsabilidade sozinho, tudo isso vai se acumulando até virar prisão. Mas aqui vai a boa notícia. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E se você está aqui, lendo essa mensagem, é porque essa liberdade está sendo anunciada sobre sua vida agora. O processo começa pela mente. Pensamentos que antes te empurravam para baixo vão começar a ser confrontados com promessas. Quando você se lembra que é filho de Deus, não tem espaço para viver como escravo do medo. Quer um passo prático? Faça um inventário dos seus medos. Pegue papel e caneta e escreva tudo o que hoje te paralisa. Medo de rejeição, de falta de dinheiro, de fracasso, de se entregar de novo. Depois, ao lado de cada medo, escreva uma promessa bíblica que o confronta. Isso não é só exercício emocional, é uma arma espiritual. A palavra de Deus é escudo contra o terror invisível. E lembre-se, o medo não vai embora com força, vai embora com luz. Quanto mais você se enche da presença de Deus, mais a escuridão perde espaço. A luz revela, cura e te ensina a caminhar sem precisar ver tudo. Você não precisa ter todas as respostas para começar a se mover. Você só precisa saber quem te liberta. Deus está quebrando hoje as correntes que você nem sabia que carregava. E quando você se livra delas, sua visão clareia, sua postura muda, sua fé se expande. Você deixa de sobreviver e começa a viver. Livre do peso do passado, da culpa, do medo de errar, das vozes que te diminuem. A partir daqui, a sua caminhada será diferente. Porque quem é livre em Deus não volta para o lugar onde foi curado. Proximidade e amor de Deus. Há um tipo de amor que não se explica com palavras, apenas com vivência. É aquele amor que não depende do seu desempenho, não aumenta quando você acerta, nem diminui quando você falha. É amor que permanece, amor que espera, amor que não desiste. Esse é o amor de Deus, profundo, eterno e incomparável. E o mais surpreendente, Ele te ama exatamente como você é agora, não como você gostaria de ser. Em um mundo onde tudo exige meritocracia, onde as pessoas amam por interesse ou conveniência, o amor de Deus é um escândalo de graça. Ele te viu no teu pior dia e ainda assim decidiu te chamar de filho. Quando ninguém te compreende, Ele te escuta. Quando você sente que não é suficiente, Ele te lembra: eu sou o suficiente por você. Esse amor não te invade à força. Ele se revela na medida em que você se permite aproximar. E essa proximidade com Deus é o segredo para encontrar descanso em meio ao caos. Não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre ter um relacionamento verdadeiro.
Não precisa decorar orações longas, nem seguir rituais religiosos. Às vezes, um simples "Pai, estou aqui, me ajuda", já move o céu. Deus não exige performance, exige sinceridade. Ele está mais interessado no seu coração do que no seu currículo espiritual. Quer se aproximar mais de Deus na prática? Separe 10 minutos do seu dia para sentar em silêncio e simplesmente conversar com Ele. Não para pedir algo, mas para estar com Ele. Leia um trecho dos Salmos e reflita. Ou apenas diga: "Fala comigo, Pai. Eu estou ouvindo." Essa atitude constante constrói intimidade. E quanto mais você se aproxima, mais começa a sentir o amor que transforma. Esse amor cura. Cura feridas de rejeição, carências antigas, traumas que ninguém viu. Porque Deus não só te ama, Ele conhece os detalhes do que te fez chorar quando ninguém estava por perto. Ele conhece o som da sua voz quando você orou baixinho e disse que não aguentava mais. E mesmo assim Ele permaneceu e ainda está aqui agora. A presença de Deus é o abrigo mais seguro contra as tempestades da vida. É nela que você encontra direção, consolo, sabedoria e força. Quando você mergulha nesse relacionamento, o que era fardo vira leveza. O que era escuro ganha luz. O que era vazio se enche de propósito. E aos poucos você percebe: o que realmente preenche não são conquistas ou status. É ser amado por quem nunca vai te deixar. Propósito divino e chamada espiritual. Você não está aqui por acaso. Pode até parecer que sua vida está andando em círculos, mas cada passo, até os que você julgou errados, te trouxe até este momento. O exato ponto em que Deus começa a revelar o propósito divino que Ele mesmo plantou em você. E esse propósito é maior do que cargos, conquistas ou reconhecimento. Ele tem a ver com o impacto eterno que você é chamado a causar na vida de outras pessoas. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era bom o bastante, que não havia espaço para você brilhar, que deveria seguir padrões impostos por outros. Mas Deus te desenhou com intencionalidade. Cada habilidade, cada luta, cada cicatriz, tudo faz parte da sua missão espiritual. A sua história é o solo onde Ele quer plantar algo que frutifique para muito além de você mesmo. A chamada espiritual não é só para pastores, pregadores ou líderes religiosos. É para todo filho que entendeu que carrega uma mensagem dentro de si. E a sua missão pode estar no seu trabalho, no cuidado com seus filhos, numa conversa com um amigo, numa publicação sincera na internet. Espalhar a luz de Deus não exige palco, exige entrega. Viver conforme os ensinamentos do céu é o que transforma o comum em eterno. E se você ainda se pergunta como descubro o meu propósito, aqui vai um conselho prático. Olhe para as dores que você superou. Muitas vezes, aquilo que mais nos feriu é o que Deus transforma na nossa maior arma de cura para outros. Pergunte a Deus em oração: Senhor, como posso servir com o que vivi? A resposta pode vir por meio de pessoas, oportunidades, ou até num incômodo santo que te tira da zona de conforto. A fé inabalável te empurra para obedecer mesmo sem entender tudo, porque cumprir um propósito exige mais obediência do que entendimento. Às vezes Deus te chama para começar pequeno, uma atitude, uma escolha, um passo. E nesse simples movimento, Ele libera algo grandioso. Ele não precisa que você esteja pronto, precisa que você esteja disponível. Você pode até achar que não tem influência, que não fala bem, que não tem muitos recursos, mas o que Deus procura não é quem pode, é quem se dispõe. Foi assim com Moisés, com Davi, com Maria, com tantos outros improváveis. E agora é com você. Ele te escolheu. E não foi para viver uma vida mediana, mas para cumprir um chamado que carrega transformação eterna. Vitória sobre os inimigos e bênçãos visíveis. Existem lutas que são silenciosas e outras que são assistidas por plateias inteiras. Às vezes, você sente como se tivesse que se justificar para quem duvida de você.
provar que está no caminho certo ou que Deus ainda está agindo. E essa pressão externa pode gerar frustração, raiva e até cansaço espiritual. Mas aqui vai uma verdade que muda tudo. Quando Deus decide te exaltar, nenhum inimigo consegue impedir, e todos verão. A Bíblia está cheia de exemplos de vitórias públicas que começaram em silêncio. José foi rejeitado pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido na prisão, até que de repente foi honrado diante de todos. Davi foi desprezado na própria casa, mas Deus o ungiu diante de seus irmãos. E por que isso importa? Porque a vitória que vem do céu não é só interna, ela também é visível, inegável e serve como testemunho da fidelidade de Deus. E você não precisa guerrear com palavras ou vinganças humanas. A sua batalha é vencida no secreto, na oração, na fidelidade, na constância. Enquanto você continua firme mesmo sendo criticado, Deus está preparando uma mesa diante dos seus adversários. Não para humilhá-los, mas para que vejam que a graça é real, que o milagre aconteceu e que a bênção chegou. Sua vitória vai ser resposta para quem duvidou e ânimo para quem ainda espera. Aqui vai um exercício espiritual poderoso. Pare de gastar energia tentando explicar o que Deus está fazendo em sua vida. Em vez disso, concentre-se em obedecer. Deixe que os frutos falem por você. A bênção visível que está vindo vai calar mais do que 1000 argumentos. É um novo tempo chegando, de portas que se abrem sem empurrar, de relacionamentos curados sem que você precise forçar, de recursos que chegam por caminhos inesperados. E o melhor de tudo, essa vitória não é apenas para a sua alegria pessoal. Ela tem um propósito maior: ser testemunho. Deus vai usar sua história para tocar outras vidas. O que você conquistou com lágrimas vai ensinar alguém a não desistir. E quando perguntarem como você chegou lá, a resposta será clara: foi Deus. Sem a assinatura dele, fazer o impossível de forma tão evidente que só ele pode receber a glória. Não tema quem se levantou contra você. Teme quem está por você. E se Deus está contigo, e Ele está, não há levante, fofoca, injustiça ou obstáculo que permaneça de pé. A vitória é certa, e ela será pública, porque quando o céu decide te honrar, ninguém consegue ignorar. Valorização pessoal e cura interior. Quantas vezes você já se olhou no espelho e não conseguiu enxergar valor algum? Não porque não exista, mas porque, em algum momento da vida, alguém te convenceu de que você não era suficiente. Palavras malditas, rejeições repetidas, comparações injustas. Tudo isso foi, pouco a pouco, minando sua identidade. E é por isso que Deus quer curar não apenas o que os outros veem, mas principalmente o que você acredita sobre si mesmo. A cura interior começa quando você entende que sua identidade não está baseada em curtidas, elogios ou aceitação alheia. Está firmada em uma verdade absoluta. Você é filho amado de Deus. Não há erro que apague isso, nem passado que invalide. O céu te valoriza não pelo que você faz, mas por quem você é. E quando essa consciência se instala, tudo começa a mudar. A forma como você fala, se relaciona, sonha e se posiciona. Muitas pessoas estão emocionalmente feridas por viverem em busca de aprovação. Vivem se adaptando para serem aceitas, sufocando a própria essência só para caber em lugares onde nunca deveriam ter estado. Mas quando você para de tentar se encaixar e começa a abraçar quem Deus te fez para ser, a liberdade chega. E com ela vem a libertação emocional que você tanto precisa. Quer começar a viver isso de forma prática? Escolha, a partir de hoje, romper com as vozes que te diminuem. Isso inclui ambientes, relacionamentos e até pensamentos. Substitua autocríticas por promessas. Em vez de "eu não consigo", diga "Deus me capacita". Em vez de "não sou bom o bastante", diga "fui criado com um propósito eterno". Faça disso um hábito,
porque sua mente precisa ouvir verdades espirituais mais do que repetições negativas. A presença de Deus é o lugar onde você encontra a validação que o mundo não conseguiu te dar. É nela que a rejeição vira aceitação, a crítica vira crescimento e as feridas emocionais se tornam marcas de superação. O que foi dito sobre você não define quem você é. O que Deus diz, sim, e Ele diz: você é escolhido, capacitado, necessário. O amor próprio, quando nasce do amor de Deus, não gera orgulho, mas gera estabilidade. Você para de se abalar com opiniões alheias porque sabe de onde vem sua fonte. E aos poucos, os buracos deixados por rejeições antigas vão sendo preenchidos por algo mais forte. A certeza de que você foi criado com intenção e valor eterno. Despertar espiritual e obediência. Sabe aquele momento em que algo dentro de você grita que não dá mais para viver no automático, que é hora de parar de apenas existir e começar a viver com propósito? Esse grito, na verdade, é o eco do céu chamando sua alma para um despertar espiritual. Deus está te cutucando por dentro, não para te acusar, mas para te ativar, porque há algo em você que ainda não foi liberado, e só será ativado quando você decidir obedecer. Muita gente espera uma grande revelação, um anjo, um sonho claro para entender o que fazer. Mas Deus muitas vezes começa com um sussurro. Ele te pede coisas simples. Perdoe, se posicione, volte a orar, sirva com o que você tem. E quando você obedece no pouco, Ele te confia o muito. O céu recompensa passos de coragem, não de perfeição. O despertar espiritual acontece quando você entende que fé não é sentimento, é decisão. É acordar todo dia com a mente alinhada à vontade de Deus, mesmo que o corpo esteja cansado. É entender que você não está aqui por rotina, mas por missão, e essa missão só se revela quando você age com obediência prática. A oração te conecta com o propósito, mas é a ação que o concretiza. Quer aplicar isso hoje? Escolha um passo de fé que você tem evitado. Talvez Deus já tenha te pedido algo, um projeto, uma conversa, uma mudança de atitude, e você tem adiado. Faça, mesmo com medo, mesmo sem tudo pronto, porque milagres são liberados no movimento da obediência. Deus honra quem decide caminhar, mesmo com incertezas. A provisão divina muitas vezes está ligada a uma instrução específica, como aquela vez em que Jesus disse aos discípulos: lança a rede do lado direito. Eles poderiam ter ignorado, questionado, racionalizado, mas obedeceram. E a rede veio cheia. O problema não é falta de bênção, é falta de obediência. A instrução que você resiste pode ser a chave que você procura. E aqui vai um lembrete que liberta. Obediência não é prisão, é liberdade. Porque quando você anda no centro da vontade de Deus, você vive leve, você dorme em paz, você anda com coragem. Mesmo sem ver tudo, você sabe que está no caminho certo. E o mais lindo, obedecer abre portas que você nem imaginava existir. A cada passo, o céu revela algo novo, e você começa a viver não só uma vida longa, mas uma vida que vale a pena. Alegria e paz sobrenaturais. Existem momentos em que tudo à sua volta está de cabeça para baixo, e mesmo assim, você sente uma paz que não faz o menor sentido. Uma calma que não se explica, apenas se vive. Isso não é ilusão nem fuga da realidade. Isso é o que a Bíblia chama de paz, que excede todo entendimento. Uma paz que não vem do mundo, mas de Deus. E quando ela chega, traz junto algo ainda mais poderoso. Uma alegria que nasce do Espírito. Essa alegria sobrenatural não depende de boas notícias, de dinheiro na conta ou de tudo estar nos eixos. Ela brota no meio da escassez, no vale, na dor, porque não está conectada à circunstância, está enraizada na presença de Deus. E quando essa presença habita em você, até o choro se transforma em louvor. Mesmo sem motivos aparentes, você canta. Mesmo em meio à luta, você sorri. Mas atenção, alegria espiritual não é negação da realidade, é resistência.
É olhar para o caos e declarar: mesmo assim eu confio. É levantar depois de cair, com o coração remendado e a fé restaurada. É dançar mesmo com o corpo cansado, porque por dentro o espírito está vivo. É cantar antes da vitória chegar e cantar mais forte ainda quando ela vier. Quer trazer isso para a prática? Comece a colocar louvor na sua rotina. Escolha músicas que alimentem sua alma, não só seus sentimentos. Cante mesmo que desafinado, ore mesmo que cansado, sorria mesmo que o dia esteja pesado. O louvor é uma arma espiritual que desbloqueia ambientes e muda atmosferas. Você não precisa esperar um dia bom para louvar. Louve para que o dia melhore. E sabe o que mais? Essa paz e essa alegria contagiam. Gente que vive conectado com o céu se torna um canal de alívio para quem está ao redor. Suas palavras acalmam, seu abraço conforta, sua presença transmite esperança, porque o que está em você transborda. E o que transborda da parte de Deus sempre tem sabor de cura. Você não foi chamado para viver uma fé cinza, pesada, triste. Deus quer te ver leve, confiante, cheio de cânticos nos lábios e esperança nos olhos. Sim, as lutas continuam, mas você agora luta com outra postura, porque onde há paz no espírito, há força na alma, e onde há alegria no Senhor, há força de verdade. Isso não é emoção, é convicção, é envolvimento com a família e próximo. A fé verdadeira não se mede só pelas palavras que você diz ou pelas orações que você faz. Ela se manifesta nos pequenos gestos, na maneira como você trata as pessoas que convivem com você todos os dias. Cuidar da sua família, amar o próximo, estender a mão a quem precisa, isso é evangelho prático. Deus não te chamou apenas para viver milagres, mas para ser milagre na vida de alguém. É fácil amar quem te elogia. Difícil é perdoar quem te feriu dentro de casa. É fácil ajudar um estranho nas redes sociais. Desafiador é ser presente com quem mora com você. Mas é justamente nesse lugar íntimo e imperfeito que Deus quer começar uma revolução. O lar. Porque quando a fé chega primeiro na casa, ela se espalha naturalmente para o mundo. E sabe o que mais? Você é o elo que pode restaurar ciclos quebrados. Talvez sua família venha de uma linha de abandono, brigas, silêncios e frieza. Mas em você, Deus quer recomeçar algo novo. Comece com atitudes pequenas, uma palavra de carinho, um pedido de perdão, um gesto de serviço. Não espere perfeição da parte deles. Seja você o instrumento de reconciliação. É aí que começa a verdadeira restauração familiar. E isso se estende além do sangue. Seu próximo é todo aquele que cruza seu caminho. A fé que não se traduz em generosidade é só teoria. Ajude quem está em necessidade, com comida, com escuta, com oração. Pergunte: o que posso fazer por você hoje? Isso muda não só a vida do outro, mas a sua também. Porque quem serve com amor experimenta a presença de Deus de forma concreta. Quer um desafio prático? Escolha uma pessoa hoje, da sua família ou não, e faça algo intencional por ela. Um elogio sincero, uma ajuda silenciosa, uma mensagem inesperada. A fé precisa de prática, e quando ela é movida por amor, se torna irresistível. Amar é mais que sentimento, é decisão diária. A fé inabalável se firma quando você entende que o outro não é um fardo, é uma missão. E essa missão não exige que você salve o mundo. Exige que você ilumine o metro quadrado onde Deus te colocou. Sua casa, sua rua, seu trabalho. Pequenos atos de compaixão constroem grandes testemunhos de fé. O mundo está cansado de discursos. O que ele precisa ver são vidas transformadas que geram transformação. E essa transformação começa com você. Porque o amor ao próximo não é acessório da fé, é a essência dela. Perseverança, confiança e recomeço. Chega um momento da vida em que tudo dentro de você quer parar. O cansaço bate, os resultados não aparecem e as lembranças do que deu errado parecem mais vivas do que qualquer esperança futura.
Mas é justamente aí que Deus sopra. Não pare, recomece. Porque no reino de Deus, fim de linha é só ponto de partida. E todo recomeço vem carregado de promessa. Você pode ter fracassado, tropeçado, se desviado, desistido, mas isso não te desqualifica. Deus não está atrás de perfeição, está atrás de disposição. E a disposição mais poderosa é a de quem decide levantar depois de cair. Perseverar é continuar mesmo quando o milagre ainda não chegou. Confiar é caminhar mesmo sem ver. Recomeçar é se colocar de novo nas mãos do oleiro e dizer: me molda outra vez. Muitas pessoas desistem a metros da vitória porque olharam demais para o passado. Mas o passado só tem poder quando você permite. Ele serve como aprendizado, não como prisão. A sua identidade não está no que aconteceu, está no que Deus ainda vai fazer. E esse fazer depende da sua decisão de seguir em frente. A bênção está do outro lado da persistência. Aqui vai uma ação prática. Escreva em um papel o que você precisa deixar para trás. Culpa, frustração, medo, pessoas, expectativas. Depois, jogue esse papel fora como um ato simbólico. Isso não é mágica, é atitude espiritual. Ao descartar o que te trava, você faz espaço para o novo de Deus. E esse novo exige espaço, exige fé, exige que você acredite que ainda há capítulos incríveis por vir. A perseverança com obediência forma uma dupla que o céu honra. Pode ser que ninguém veja suas lutas diárias, suas decisões silenciosas, seu esforço em permanecer. Mas Deus vê, e Ele é especialista em surpreender os que não desistiram. No tempo certo, e Ele sempre age no tempo certo, tudo se alinha. E aquilo que hoje parece semente enterrada, amanhã será árvore frondosa. Você não veio até aqui para parar aqui. O que está por vir é maior do que o que se foi. Recomeçar com Deus é caminhar com a certeza de que cada passo está sendo acompanhado. E mais, é saber que não importa quantas vezes você precise voltar à estaca zero, Ele estará sempre ali, com os braços abertos, pronto para te dar fôlego novo e direção nova. Não importa o quanto você tenha perdido, importa o quanto ainda pode viver. E com Deus, a vida não recomeça do zero, recomeça do lugar onde você foi transformado. E agora, depois de tudo o que você ouviu, pare por um instante e reflita. O que você vai fazer com essa mensagem? Porque de nada adianta receber uma palavra tão profunda se ela não for vivida, praticada e cultivada. Deus falou com você e não foi por acaso. Cada tópico, cada verdade revelada aqui é um convite direto para uma nova postura, uma nova jornada, um novo nível de fé. Você vai continuar alimentando os medos ou vai decidir confiar? Vai permitir que o passado dite seu futuro? Ou vai recomeçar com coragem? Vai apenas ouvir? Ou vai obedecer, mesmo quando for difícil? Essa é a sua chance de romper com ciclos antigos, alinhar sua vida com o propósito divino e caminhar sob a direção de um Deus que não falha, não abandona e não erra os planos. A escolha é sua. Mas se você chegou até aqui, eu sei que algo dentro de você já está despertando. Agora, eu te convido a dar o próximo passo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem. Vamos espalhar luz, fé e transformação juntos, porque cada alma alcançada é uma semente de eternidade. E antes de sair, responda nos comentários qual foi o ponto desta mensagem que mais falou com você. Eu quero orar por você, caminhar com você, continuar essa jornada ao seu lado.